de uma pessoa pobre e uma pessoa rica. Quando Jesus deu a visão novamente ao cego de Jericó, não houve murmuração, porque ele era pobre, ele era um homem que vivia à porta da cidade pedindo esmola porque era cego, e ninguém murmurou contra a vida dele. Aí Jesus entrou na cidade de Jericó, e em meio àquela multidão havia um homem chamado Zaqueu. É como, vamos supor, eu sou pequeno, se tivesse uma multidão de homens e mulheres mais alto que eu não conseguiria olhar para Jesus, ver quem era Jesus. Aí certamente Zaqueu deve ter pulado, sabe que é coisa de baixinho, ficar pulando para ver se consegue enxergar para o outro lado, mas não conseguia. Aí como ele viu o movimento do povo, ele saiu correndo. Segundo a lei judaica, um homem de posse, um homem já uma idade, ele não poderia correr. E Zaqueu, ele acha interessante assim, é como a gente joga todas as nossas indiferenças, todas as nossas vaidades, tudo aquilo que nos prende ainda para alcançar Jesus Cristo, para conseguir o socorro de Jesus Cristo, e a gente muitas vezes não desprende de algo. E Zaqueu naquele momento ele saiu correndo, ele contrariou a lei, subiu aquela figueira, essa figueira chamada sicômoro, uma figueira que tem umas folhas muito grandes, e elas são tipo pelúcia, existe por cima da folha. Ele subiu, ele contrariou novamente o respeito a um homem de idade da posse dele. Ele subiu como uma criança sobe numa árvore. Vocês imaginam um homem na idade dele, possivelmente de uns 45 anos, sair correndo. Vamos imaginar um anãozinho correndo, mas daqui a pouco vê aquele anãozinho subindo aquela árvore lá e se posicionou sobre um galho, porque a figueira ela tem uns troncos grossos e elas são elas têm umas folhas amplas, e Zaqueu ficou lá sentado em cima de um tronco olhando, esperando Jesus passar, porque ele queria Jesus, porque ele queria socorro em Jesus, porque ele estava vivendo uma vida talvez obcecada pelo dinheiro, mas isso tinha trazido sofrimento da sua alma, e ele largou toda a vergonha de lado, disse assim: chega, eu preciso do meu socorro, eu preciso saber, eu preciso que Jesus me veja. E ele saiu correndo, feito criança, subiu aquela árvore e ficou. Jesus ia passando com a multidão. Não foi Zaqueu que chamou Jesus. A Bíblia fala que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu. Glória a Deus, aleluia. E disse: desce, Zaqueu, hoje eu vou pousar na sua casa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Sabe quando nós estamos no meio de uma luta árdua, que a nossa alma já não suporta mais tanto sofrimento, parece que a gente não encontra a solução para essa luta, às vezes a gente deseja até morrer para que tire essa dor da alma da gente, porque não suportamos mais tanto problema. Vidas que estão sedentas de um socorro, mas não conseguem encontrar. Zaqueu, ele nos dá uma lição para nós. Ele se dispôs de tudo aquilo que ele era e fez algo contrário a todas as normalidades da lei judaica. Simplesmente ele largou a sua altivez, sabe aquela pessoa pomposa, um homem rico, né, que normalmente anda assim, né? Mas naquele momento ele estava certo, passando uma situação tão grave dentro da alma dele, e ele precisava socorro de Jesus Cristo, porque ele sabia que Jesus Cristo fazia milagres, salvava, libertava, curava, salvava e limpava e dava refrigério para a alma. Para ele era tudo ou nada. Ele simplesmente largou toda aquela altivez dele e se envolveu a ser uma criança. Não estava nem aí se alguém ia falar mal dele, ou xingar, ou vai dizer assim:
Olha, tá louco, ficou doido da cabeça. Corrupto, louco, fazendo isso, tomando essa atitude. Um homem na idade dele. E simplesmente ele fez isso porque ele precisava conhecer Jesus. Aleluia. E pedir socorro a Jesus Cristo. Eu lembro que uma vez eu estava passando uma luta muito grande, financeira, saúde, estava numa batalha. E eu conversava com Jesus, pensamento por onde eu andava, e pedindo socorro para Jesus. Me ajuda, me ajuda. Esse sofrimento me durou 10 anos. Eu passei 10 anos sofrendo com o problema e eu não conseguia encontrar paz no meu coração. Eu acredito que Zaqueu devia estar passando uns problemas desse tipo por longos anos e já não suportava mais o que ele estava passando, mesmo que ele tivesse muitos bens, porque ele era o chefe dos cobradores de impostos, era um homem de posse, homem rico. Isso faz lembrar que o homem rico e o homem pobre, dentro dele habita uma alma que muitas vezes passa em meia luta e só há um para dar refrigério para a alma, que é Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós vivemos muitas vezes clamando, não sei de que forma cada um aceitou Jesus Cristo, mas eu sei que talvez foi no meio de uma dor, de um sofrimento, uma perseguição, algo que estava correndo a alma que estava fazendo algo assim sofrer de um jeito, porque há momentos da vida da gente que a gente parece que quer que a nossa carne se rasgue, que sangre na nossa carne, a nossa pele sangre, para nós sentir uma dor maior do que nós estamos sentindo na nossa alma. E eu acredito que o Zaqueu estava passando por isso também. Ele vivia sofrendo, e naquele dia, só que o interessante de tudo é que antes de Jesus curar o cego de Jericó, Jesus tinha falado aos seus apóstolos que ele iria para Jerusalém. Ele seria morto, chicoteado, perfurado e crucificado. E ele morreria, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Vocês já imaginam um homem que profere essas palavras para todas aquelas pessoas que estavam em sua volta, os apóstolos, a multidão, e ninguém entendia nada? Por que esse homem está falando essas coisas? Nós não compreendemos. Jesus não falou mais nada e continuou a caminhar. Entrou na cidade de Jericó, como a palavra diz que ele encontrou no meio da multidão, o cego ouviu Jesus, alguém falando de Jesus, o Salvador, e ele começou a clamar Jesus Cristo. E ele clamou ao ponto de Jesus mandar chamar ele. Ele perguntou para ele o que ele queria. Ele queria ver. O homem que já tinha os olhos, segundo a história, foi arrancado os olhos dele. Havia só uma carne. Porque Deus, assim, quando Ele faz o milagre, Ele faz o milagre no impossível. Imagina um cego sem os barcos dos olhos, desculpa falar, e voltar a ver, voltar a enxergar. Imagina um homem corrupto, um homem chefe dos cobradores de impostos, receber o Salvador, aquele mesmo Jesus que fazia milagres, que trazia a palavra de paz, que curava, comer na casa de um homem pecador, porque para a sociedade ele era pecador, ele sufocava as pessoas, porque ele cobrava, ele exigia impostos do povo. Hoje temos os governantes que nos sufocam com impostos, mas isso não impede de Jesus Cristo salvar a vida deles, como naquele tempo salvou a vida de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu e começou a conversar. Zaqueu não falou por ele: se eu tenho para restituir algo que eu tenho defraudado. Com certeza Zaqueu não falou antes, logo depois que Jesus entrou, não. Jesus trouxe para aquela casa a salvação primeiro, a palavra,
Por isso que é importante a palavra, você entender o processo da palavra, porque foi a palavra que mudou a vida de Zaqueu naquele momento. Jesus Cristo com certeza falou para Zaqueu, falou do amor que ele tinha pelas almas. Falou para Zaqueu: olha Zaqueu, o teu nome é Zaqueu, mas tu quer dizer o justo. Tem um homem chamado Zaqueu, que traduzindo o nome dele, ele é justo, mas um homem que vivia em pecado. Foi falando de amor para Zaqueu, foi falando da salvação, falando do reino de Deus para Zaqueu. E Zaqueu ficou ouvindo, Zaqueu ficou sentindo dentro da alma dele, a mente absorvia o que Jesus estava falando. Certo, Zaqueu naquele momento chorou amargamente. Talvez Zaqueu pediu misericórdia de Jesus Cristo, para ele ser daquele jeito, para ele não querer mais ser daquele jeito. Ele se entregou, porque naquele dia Zaqueu precisava encontrar Jesus Cristo, porque senão ele não tinha feito toda aquela coisa louca que ele fez. Parecia uma criança, mas Zaqueu parou para dar ouvido ao que Jesus falava. Então, às vezes a gente está sofrendo um problema em casa, problema no trabalho, problemas assim: não, eu sou obrigado a ir no culto porque eu preciso ouvir uma palavra de Jesus Cristo para que eu venha ter um refrigério na minha alma, para que eu veja uma solução para a minha vida, que eu ache uma solução para os meus problemas. É por isso que é importante a palavra, porque a palavra foi que trouxe vocês para a casa de Deus. Não foi o homem, mas foi a palavra. Foi o Espírito Santo como entrou na vida de Zaqueu, na mente e no coração de Zaqueu naquele momento, entrou nas nossas vidas. Muitas pessoas, eu sei, que entraram na casa do Senhor toda manchada, mas quando começaram a ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo direcionou ao seu coração, caíram em lágrimas, se arrependeram. A gente ouve testemunho de vidas que entram na igreja, muitos, eu conhecia, que ele já faleceu, ele era um presbítero, ele era um ex-padre, acho que vocês já ouviram, o Frei Antônio, que no Luminário é conhecido como Frei Garotão. Ele se envolvia muito com jovens, ele era baixinho. Só que ele chegou ao ponto de se envolver com álcool, ele bebia muito vinho, e o vinho fez a vida dele um alcoólatra. Estou falando do testemunho dele. E ele se tornou uma pessoa alcoólatra. Ele já até ajudava o padre naquela época, servindo a ceia, servindo todo o processo da igreja, bêbado. E ele tentou se matar naquele dia. A alma dele não aguentava mais. Agora vamos imaginar um homem pequenininho, Frei, Zaqueu, talvez a mesma estatura dele. Ele disse que ele pendurou no banheiro uma corda na estrutura do banheiro, e quando ele subiu para se enforcar, arrebentou. E ele voltou a beber mais. E ele caminhou, saiu, ele estava na igreja católica ali na escola agrícola, e ele saiu caminhando pela rua, ele entrou na José Reuter. Não é José Reuter, aquela rua que sai do lado sai lá na Rua Bahia. Você sabe a congregação da escola agrícola? José Dick. Diz que ele que se posicionou à frente da igreja. Ele estava desse jeito na frente da igreja. Veio um casal de jovens, se aproximou dele, mas do outro lado havia crentes. Eu não sei se eles olharam para aquele homem todo bêbado daquele jeito, eles criticaram o homem cachaceiro, mas aqueles jovens se puseram, se colocaram do lado dele e disseram assim: tu queres uma mão para atravessar? E ele fez assim, porque naquele momento a alma dele clamava por socorro, por ajuda.
Esse casal de jovens atravessou ele, pastor, do outro lado da rua, na frente da Assembleia, e convidaram ele para entrar na igreja. Ele entrou dentro da igreja, bêbado, arrasado. Eu acho até que a marca da corda do pescoço deve ter marcado quando ele tentou se enforcar. E foi, sentou no último banco. Estou fazendo lembrando desse testemunho para imaginar como Zaqueu estava, como nós muitas vezes estamos. Muitas vezes clamamos, mas não encontramos saída. Ele entrou, sentou no último banco. Naquela época era o pastor que foi para Joinville, não lembro mais o nome dele, ele foi assumir a sede de Joinville lá. Ele era na sede, depois foi o pastor Rico. Isso. Ele é o pastor Sérgio Bonfiore. E houve o pregador pregando. Como Jesus falou para Zaqueu, a palavra, o amor, a compaixão, a libertação, a transformação. Aquele pastor pregava e através daquela palavra entrava no coração desse homem. E entrava no profundo da sua alma. Aquilo parece que começou a aliviar ele. Parece que ele começou a encontrar uma resposta para o sofrimento dele. Aí chegou um certo momento de convidar para aceitar Jesus. Ele foi para frente. Alguém pegou na mão dele. Ele disse que não sabe nem como chegou lá na frente. Espiritualmente, ele acredita que foi um anjo que pegou no braço dele e levou ele até lá na frente. Lá ele se lançou ao chão, aceitou a Jesus Cristo, saiu de lá. O maior milagre está ali. Ele saiu de lá sem efeito algum de algo no corpo dele. Ele voltou para a igreja, não falou nada porque ele morava na igreja. E lá chegou durante a semana, ele voltou a frequentar o culto, que lá o culto era uma quinta-feira, ele voltou a frequentar o culto. O padre da congregação falou para ele: se tu voltar na igreja daqueles crentes de novo, nós vamos te expulsar daqui. Só que, como Zaqueu, a palavra está tão pregnada dentro dele, aconteceu na vida dele. Simplesmente ele falou para o padre: eu não vou deixar de ir lá, porque lá Jesus me salvou. Amém. Lá Jesus me deu refrigério para a minha alma. Lá Jesus me socorreu. E aqui eu vivi uma vida alcoolizada, não tinha mais controle na minha bebida. Mas lá eu fui liberto, eu não tenho mais desejo de beber. Eu vou seguir esse Jesus descrente. E a partir dali ele começou a frequentar a igreja. Aí expulsaram ele da congregação. Aí os irmãos alugaram uma kitnet para ele e se mudou para lá. Por que eu busquei esse testemunho e me lembrei disso? Porque Zaqueu, por mais que tinha uma vida desgarrada, uma vida que muitas vezes a gente condena pessoas, bandidos, pessoas ruins, que a gente critica vidas viciadas, drogados, alcoólatras. Mas Jesus nos faz lembrar: é Ele que pode mudar a vida de quem clamar a Ele. Como esse homem, ele foi levado para receber o milagre na vida dele, uma salvação. Assim Zaqueu saiu do meio da multidão que ele queria ver Jesus, não conseguia. Ele saiu correndo, subindo naquela árvore. Por quê? Porque ele foi atrás do socorro da alma dele. Amém. Ele subiu naquela árvore e clamava: Jesus vai me ver, Jesus vai me ver. Eu vou chamar Jesus. Mas antes que ele abrisse a boca, Jesus olhou para cima. Então Jesus já sabia que ele estava lá em cima. E sabia que naquele dia era a salvação da vida dele. Porque Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe como nós estamos passando diariamente em casa. Ele sabe o que nós passamos.
Nós que muitas vezes achamos que Deus nos esqueceu, mas Ele sabe, e Ele sabe o momento exato como Ele fez na vida de Zaqueu. Jesus estava indo para a crucificação, para a morte dele, para o sofrimento dele, mas naquele dia ele sabia que era o momento de Zaqueu, e antes que ele subisse para Jerusalém, havia Zaqueu para ser salvo. Se vocês conhecerem a história de Zaqueu, Zaqueu ele foi tão transformado, tão limpo, tão engrandecido espiritualmente a vida dele, que ele se tornou o primeiro bispo de Cesareia. Após a morte de Jesus, ele caminhou, ele seguia Pedro, ele caminhava com Pedro, ele aprendia, ele se alimentava da palavra, ele aprendeu tanto que ele se tornou um bispo na cidade. Diz que a história apostólica, ele foi o primeiro bispo de Cesareia. Não se falava em bispo naquela época, e Zaqueu foi o primeiro bispo. A morte de Zaqueu foi uma morte natural, não morreu por doença. Talvez ele morreu pela idade dele, avançada, ninguém fala sobre a idade, mas com certeza ele morreu, e o estudo fala sobre que ele morreu com uma morte natural, e com certeza morreu com a alma em descanso. Com certeza ele foi morar com Jesus Cristo. É o que nós desejamos todos os dias das nossas vidas. A gente não quer estar na igreja para se tornar santo, a gente não quer estar na igreja. Muitas vezes a gente vem, mas há momentos que a gente vem porque a gente quer socorro. Porque eu já vi ao culto para pedir socorro. Eu passei essa enfermidade que eu passei, mas eu vim ao culto. Aí entra a grandeza da ceia, porque eu entrava na igreja no dia do culto de ceia, e eu tomava o vinho e disse: Senhor, que esse vinho se torne santo dentro de mim e limpe toda a enfermidade do meu corpo. Porque eu aprendi que o corpo e o sangue de Jesus Cristo foi oferecido por nós, não por Ele, nem para engrandecer Ele, mas para a salvação de cada um de nós. A importância da ceia, colocar a palavra para o pastor, que às vezes a gente deixa de vir na ceia, vai ser importante não ouvir se estiver enfermo, mas quando não tiver enfermidade do corpo, venha. Porque talvez seja um momento de cura para a sua alma, talvez seja um momento de uma cura de uma enfermidade, talvez seja uma solução para a tua vida, no teu lar, onde que você não vai mais ver jeito no teu casamento, onde você não vê mais um filho longe da droga, uma filha da prostituição. Mas aqui é a casa do socorro. Glória a Deus. Aqui é a casa do milagre na vida de cada um. Eu estou falando algo que eu faço. Eu vou para a casa do Senhor adorar o Senhor, mas eu sempre coloco alguma coisa diante do altar para que Deus me socorra. Ou é trabalho, ou enfermidade, como eu falei. Eu tomava a ceia porque eu já pedi em pensamento: Senhor, que esse vinho agora é teu sangue, mas que ele venha limpar-me, meu corpo, tirando esse câncer de mim. A gente não valoriza Jesus. A gente não sabe a intensidade que é o corpo e o sangue de Cristo em nossas vidas. Há pessoas que creio que encontraram milagre no dia da ceia. Pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo no dia de ceia. Quantas pessoas foram transformadas, foram libertadas no dia de ceia? Porque a gente sabe que existem irmãos e irmãs que ainda são viciados, talvez em cigarro, ainda gostam do vinhozinho, ou uma cervejinha, e não encontram uma solução. Mas Jesus Cristo diz assim: clamai a mim, que eu vos socorrer. Quando Zaqueu falou sobre, eu vou ler aqui, e levantando Zaqueu, depois de tudo que ele ouviu de Jesus Cristo, depois de ele ter chorado, depois de ele ter clamado, e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador. Muito obrigado por ter entrado na minha casa. Muito obrigado por ter sentado na minha frente e falado para mim
mim do teu amor, Jesus. Tu és, Senhor, meu Pai querido, o meu Salvador, o meu Senhor, o Filho de Deus. Agora eu entendo que Tu é o refrigério para a minha alma. Tu é o meu socorro. Agora eu entendo que valeu a pena sair de uma posição de homem rico, de uma pessoa pomposa, e me tornei uma criança, só para poder Te conhecer, Jesus. E Tu me chamou. E Tu me chama. E agora ainda tens coragem de sentar-se à minha frente e falasse do Teu amor para mim. A minha alma, ela está refrigerada. A minha alma está em descanso. Então, Senhor, daqui para frente, e levantando Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Porque ele entendeu que há uma necessidade muito grande em meio ao povo de Deus. Hoje nós entendemos que hoje nós estamos bem financeiramente, mas há ainda gente do povo de Deus passando necessidade, de alguma forma faltando alguma coisa, talvez uma palavra, talvez uma palavra de ânimo. Olha, irmão, olha, irmã, não desista, fica firme. Jesus vai te socorrer. Deus está operando na tua vida. Ele está em silêncio, você não sabe, mas Ele está operando na tua vida. Ele vai te socorrer no momento certo, porque Deus trabalha em silêncio. Ele vai te socorrer. Zaqueu lembrou que havia muita necessidade no meio povo, e ele tinha de sobra. Ele tinha muito, era um homem milionário, um homem rico, e ele tinha muito bens, talvez moradas, dinheiro, joia, ouros. E naquele momento ele entendeu que nada disso era importante na vida dele, ao ponto que ele entendeu tão profundamente dele que depois ele largou de tudo que ele fazia. Ele deixou de ser cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, para se tornar seguidor de Jesus Cristo. Aí ele disse mais: e se alguém, alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadrupilado 4 vezes. Olha o quão profundo foi a palavra de Cristo falou para ele naquele momento, para ele chegar e dizer essas coisas. Isso faz nos lembrar uma coisa muito importante. Zaqueu, ele disse isso para Jesus e cumpriu, porque a partir dali, na crucificação de Jesus Cristo, depois de ele saber que Jesus foi crucificado e morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, ele começou a seguir a Pedro para aprender a se alimentar da palavra, para crescer em entendimento, em espiritualidade. Porque é importante a gente seguir a quem tem algo sólido para nos dar. Não seguir alguém que nos dê ilusões, que nos levam a ter uma vida espiritual totalmente trincada, totalmente falha, achando que Jesus está na nossa vida, mas não está, porque estamos dando nossos ouvidos para ouvir coisas que não edificam nossa vida espiritualmente. Por isso que é importante a palavra, por isso que a importância foi tão grande para Zaqueu, porque a força que entrou nele levou ele a seguir a Pedro e aprender e entender e saber como é que Jesus trabalha na vida de todo mundo. E ele levou o que ele aprendeu e ensinou a muitos. E através de Zaqueu, muitos obreiros, né, pastor? Muitos obreiros estavam lá de Zaqueu, e já não era Zaqueu, aquele Zaqueu pecador, mas era um baixinho, que ele tinha do lado dele homens de Deus, espalhando a palavra de Deus, e ele simplesmente administrando a cada um, a cada servo,
que estava levando a palavra de Deus e alimentando o povo em reuniões a palavra de Deus, porque a transformação dele foi grande. A nossa vida, ela foi transformada se cada um lembrar do seu passado. E é bom que lembre do passado para que entenda da onde que Jesus nos tirou e para onde Ele nos quer levar. Zaqueu entendeu e ele começou a se tornar um ajudador da obra do Senhor, tanto financeiramente quanto espiritualmente, porque a maior importância da obra do Senhor é alimentar em alimento sólido e alimentar a palavra espiritual, a palavra da salvação, da libertação. Jesus Cristo não morreu na cruz para ser conhecido, mas nós temos que entender que nós conhecemos Ele porque somos salvos. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outra direção, não há prosperidade, não há culto de louvores e adorações que cantam hinos que falem do eu, de si próprio, mas aqueles louvores que exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo, que glorificam Jesus Cristo, para que o nome dele seja glorificado, porque aonde que nós entrarmos, onde que a palavra de Cristo for pregada, for trazida a nossos corações, nós temos que exaltar o nome do Senhor em gratidão. Não queremos para nós gratidões ou exaltações. Não podemos estar no culto, cantar hinos, louvores, chorar. Aí saímos a porta para dentro, já não existe mais lágrima, já estamos secos, já entramos no nosso lar, é tudo a mesma coisa. Mas quando nós entramos para ouvir a palavra de Deus e glorificar o nome dele, nós começamos a sair da igreja, entrar dentro de casa, lá dentro de casa já começar a abrir a mão. Senhor, eu te trouxe junto comigo, toma conta do meu lar, isso aqui tudo é teu, Senhor, meus filhos são teus, meu esposo é teu, Senhor, eu não aceito o inimigo tentar destruir a minha casa. Isso é transformação, isso é levar Jesus para casa. Não é ter uma emoção dentro da igreja, mas o que Jesus fez, deixou na vida de Zaqueu a presença dele. E Zaqueu levou a presença de Jesus Cristo por onde que ele ia. E é assim que nós devemos fazer. Nós temos que ter a presença de Cristo aqui dentro. Aleluia! A presença de Cristo no caminho para casa. A presença de Cristo na nossa casa. A presença de Cristo no nosso trabalho. Porque por onde nós passarmos, é que Cristo vive em nós. E nós vivemos Cristo na vida desse mundo árduo aí fora. O pastor estava falando das mortes. Eu estava olhando no Google, morreu 920 pessoas até agora na Venezuela, por causa do terremoto. Às vezes Deus ele nos aperta, porque Ele está querendo nos salvar. Às vezes Ele traz assim um pouquinho mais árduo o nosso corpo, não para machucar, mas para nós nos despertarmos que Ele nos ama. Nós somos falhos, Jesus não é falho. Nós somos imperfeitos. Jesus não é imperfeito, Ele é perfeito. Ele sabe todas as coisas. Vou dizer algo nesse momento. Eu não sei como está a vida de cada um nesse lugar, mas eu digo uma coisa: você pode até achar que o sofrimento é prolongado, mas se você determinar na tua casa que Jesus é na tua vida, que não há impedimento do operar de Jesus na tua casa, tu vais determinar em nome de Jesus Cristo que todo espírito contrário esteja na tua casa,
que seja arrancada em nome de Jesus Cristo. Porque aí você vai ver Jesus operar na tua vida. Imagina o testemunho daquele freio. Ele já faleceu, ele se tornou um presbítero. Quando ele tocava a viola dele, era de chorar, era lindo. Ele fez isso, vários vídeos. Se você procurar no YouTube, procura lá presbítero Antônio, você vai ver lá os hinos que ele cantava. E ele cantava hino de adoração e exaltação ao Senhor, porque ele se tornou um homem grato a Deus pelo que Deus fez na vida dele. Nós temos Jesus na nossa vida e temos que lembrar que Jesus é conosco 24 horas por dia. Aleluia. Possamos estar no vale da sombra da morte, mas Ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Porque se não fosse isso em nossas vidas, nós não suportaríamos as nossas lutas diárias. Ele deixa nossas lutas muitas vezes nos trazer dores, mas certo momento Ele diz assim: agora eu sou obrigado a dar um refrigério para a alma dele. Eu sou obrigado a dar um socorro para essa vida, porque ele não vai conseguir mudar, porque Deus nos conhece. Deus sabe as nossas forças, nosso limite. Mas quando Ele toca a mão em nós, nós caminhamos mais uma caminhada. Lá na frente, estou falando disso porque Ele fez isso na minha vida. Durante 10 anos eu não encontrava saída. Eu estava passando um vale da sombra mesmo. Mas quando eu pensava em desistir, Ele me dava refrigério, Ele me dava força. Uma vez foi o irmão da irmã Dolores cantar lá, Pastor Valmor, né? Fui cantar lá na minha congregação. Eu entrei na igreja, me dobrei o joelho para orar. Eu orei e chorei o culto todo. No começo do culto, no começo da oração, eu não saí dali do joelho. Chorei do começo ao fim do culto. Acabou o amém, eu levantei e fui embora. Mas sabe como Deus, por que eu fiz aquilo? Porque eu estava sofrendo. A minha alma estava angustiada. Eu precisava de socorro. Eu não aguentava mais. Eu queria rasgar minha carne para sentir mais dor. Eu queria que vertesse sangue na minha mão, meu corpo, porque eu não suportava mais a dor da alma. E ela muitas vezes é mais doída que você quebrar uma perna, porque ela está aqui dentro da tua cabeça. O sofrimento está aqui, parece que tudo fica escuro na tua vida. E sabe como Deus me socorreu aquele dia? Através do louvor. Através do louvor que o irmão Valmor cantou naquela noite. E Deus foi lá no fundo da minha alma, foi lá no fundo da minha mente e começou a falar comigo lá no meu íntimo. E aquilo começou a sair. Eu só não saí de joelho dali porque eu queria mais. E eu fui para casa com mais. É isso. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele é o nosso socorro bem presente. Não vemos, mas Ele é o nosso socorro bem presente. Eu queria que a igreja se colocasse pé, por favor. Eu nunca pedi isso, mas se alguém quiser uma oração para levar para casa o refrigério da sua alma, para tirar um pouco da dor que está passando, vem para frente.